Bem-vindos. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Mandar um aviãozinho logo aqui. Teve um atrasozinho de leve, mas vamos lá, né? A paz de Deus. Marquinhos, seja bem-vindo, querido. Nossa convidada hoje é a minha xará. O nome dela é Bárbara Nunes. Ela já chegou aí. Vou fixar o comentário e vou chamar ela, que já está na hora, né? Vamos esperar o pessoal chegando. Boa noite, querido. A Luísa chegou aí, já, ó. Já fixei o comentário, já, viu, Luísa? Chama ela aí. Tudo bom, Renato? Uma boa noite, querido. Vou chamar a convidada de hoje, tá? O Instagram aqui tá diferente. Olá, Marco, tudo bom? Boa noite, querido. Vamos começar, não é? João Carlos, tudo bem? Olá, querido. Olá. Nós dois estamos de óculos, né? Muito bonito, gostei. Estão me escutando tranquilo? Tá. E eu? Também, tudo certo, tudo jóia. Carolzinha Boa entrou noite, aí, boa pessoal. noite. E aí, como é que você está? Como foi o dia de hoje por aí? Por aqui foi tudo tranquilo, graças a Deus. Hoje a gente teve um pouquinho de... Porque a gente não está muito acostumado aqui, a gente teve muito vento, um ventinho frio. A gente está acostumado com aquele calor. Ou E hoje foi... E por aí, tudo tranquilo? Recife tá chovendo desde sexta-feira. Aí hoje deu uma treguazinha, deu um sol, aquele sol, né? De rachar. Sim. Não é normal, é sol, rachar, outro dia é chuva, é assim mesmo. Flavinha chegou, boa noite. Priscila, Felinas da Marley, seja bem-vinda. Linda Mi, minha mamãe aí entrou. E aí, minha filha, conte sobre você aí, quem é Bárbara Nunes. Então, primeiramente, né, agradecer mais uma vez pelo convite. Fico muito alegre, muito honrada em estar aqui mais uma vez. Dar boa noite a todo mundo que está aí. E, para quem não me conhece, eu me chamo Bárbara Nunes, sou de Aracaju, Sergipe. Faço parte da Juventude Espírita Leão Denis, que é a GELDE. E vamos embora, que hoje a gente tem muita coisa para conversar, muita coisa para aprender juntos. Vocês vão falando aí o que é que vocês acham. É, Se a gente está viajando na maionese, né? Vão contribuindo junto com a é, gente, porque a gente gosta disso, quando vocês contribuem. uhum, E boa com noite, certeza. cheguei mais um cheiro para todos vocês. E você quer começar a ler? Tá com o texto aí direitinho ou quer que eu leia? Então, mais uma vez, eu peço que você leia de novo, Tá porque eu bom. não estou com o texto aqui. Ok, não tem problema. O que importa é passar a mensagem, né? Saulo, meu primo, chegou aí. É Saulo Coutinho. Ju Nunes, seja bem-vinda. Vamos começar. Capítulo 24 do livro Mestre de Amor, para quem não conhece, aqui de novo, ó, de Joana de Ângeles. Mesmo assim, diante dos nobres ensinos com que a nova revelação te enriquece, Jesus continua como roteiro e a mensagem do Evangelho, narrando a jornada dele, é o programa de sempre. Aqui diz sobre a revelação da doutrina espírita, né? A nossa terceira revelação, a doutrina espírita é consoladora, que ela traz esclarecimento, né? Ela não manda alguém fazer algo, ela só faz instruir. Você tem a capacidade de discernir se vai ser certo ou errado para você, né? Ela não te impõe nada, né? Por isso, ainda agora, não há outra alternativa nas várias circunstâncias da vida que não é inspirada na sua vida. Aí vem um monte de trechinhos, a gente vai lendo aos pouquinhos. Pode comentar algo se... E uma Algo. coisa interessante também nesse trecho é que ele vem falando trazendo um pouco de Jesus, né, para a gente, do nosso Uhum. guia e modelo. E a gente sabe que ele já disse, já veio trazendo logo o recado, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim.
Então, a gente sabe que esse roteiro, para que a gente tenha esse caminho seguro, essa rota segura a ser seguida, é através dessa moralidade, desses ensinamentos que Jesus vem trazendo para a gente. É. E uma coisa interessante também nessa frase, quando eu estava lendo esse trecho, é que ele diz: ninguém vem ao Pai senão a mim. Ele diz não, ele diz vem e não vai. Então, se vem é porque ele já conseguiu, já chegou nesse caminho, nessa felicidade que a gente tanto almeja. Então, nada mais justo do que a gente conseguir aos poucos, né, ir trilhando dia após dia, tentando ir transformando fazendo alguns ajustes do que a gente precisa, do que ainda se faz necessário na nossa caminhada e na nossa vivência. Ótimo. E repetindo a última frase aqui que eu acho que eu falei, alguém não, eu acho que não entendeu muito, não sei se entendeu. Por isso, ainda agora não há outra alternativa nas várias circunstâncias da vida que não é inspirada na sua vida. Então ele diz aqui que essa revelação, a doutrina espírita em si, ela é algo consoladora. Ela, quando você tem alguma dúvida, algum sofrimento, alguma angústia, você vai lá e buscar, né, a resposta. Que a gente nunca está só, Também vem nunca trazendo essa está. responsabilidade, vem trazendo É, essa responsabilidade para a gente, né? Porque sim. a gente sabe que esse caminho é individual, esse caminho é único, né? Cada um tem várias maneiras de se chegar lá nessa felicidade, né? Mas como cada um vai percorrendo, existem vários caminhos. Então, esse trilhar, esse caminho, como a gente vai, por qual caminho a gente segue, por onde a gente vai, é inteiramente responsabilidade nossa, né? A gente, enquanto criança espiritual, quanto mais a gente vai tendo esse livre-arbítrio, essa responsabilidade para com as nossas ações, quando a gente vai tendo essa noção das consequências também, e todos esses ensinamentos, quando isso vem trazendo à tona para a gente, aí a gente começa a pensar também que tudo que a gente faz, na nossa colheita, do que será que eu estou plantando, o que eu quero colher? Então, também traz essa responsabilidade das nossas ações, dos nossos atos, dessa colheita, desse plantio, da responsabilidade para com a nossa vida. Aí ele vai, continuando aqui, a falar vários trechinhos. Mãe, pai, beijo. Sejam bem-vindos aí, a família aí também, ó. Chegou aí Amanda, seja bem-vinda. E NJ Nunes, seja bem-vindo. Estela Mares também, Bahia. seja bem-vinda. Vamos lá. Cada trechinho aqui a gente vai parando e comentando, porque é muita informação. Perdoar a todos. Ou seja, essa frase já dá uma palestra. Com Perdão. certeza. Fale um pouco sobre o perdão, aí que eu complemento. Que a live é do convidado aí, eu sempre digo isso. Então, a gente já sabe, né, que essa frase no Espiritismo é muito batida, de perdoar 70 vezes 7 vezes. Então, a gente muitas vezes, alguém acaba nos magoando, cometendo uma injustiça contra a gente, e essa mágoa é como se fosse uma brasa quente, né, que a gente segura na mão, e a gente fica ali, se martirizando, se machucando com aquele fogo, aquela coisa queimando. Então, é uma escolha nossa, a gente segurar aquilo, se deixar levar por aquele sentimento, ou então soltar e se libertar. O perdão, ele realmente, ele traz essa... É difícil a gente perdoar, mas também é muito libertador. E a gente, essa do perdão, 70 vezes 7 vezes, a gente muitas vezes para e pensa, não, mas eu não vou esquecer, vou perdoar, mas não vou esquecer o que fulano fez comigo. A gente sabe que o perdão não é remédio para a amnésia, né? A gente sabe que o perdão, na verdade, é você conviver com aquela pessoa de forma tranquila, tendo respeito, tendo a fraternidade para com aquela pessoa, entendendo também que todos nós, inclusive essa pessoa que magoou, que causou esse transtorno em você, na gente, também tem seus erros, também tem suas qualidades, assim como nós também temos. Então, isso também é muito importante da gente frisar quando se fala do perdão. É. E essa questão de você não ter assim, não ter amnésia, perdão, não é amnésia, é você ressignificar o episódio, né, o acontecimento ali. Porque a gente sempre vai, a gente tá no dia a dia ali, de repente vem aquele negócio na cabeça assim, de hora para outra, assim, aquele direto. E a gente tem que sentir, quando lembrar disso, sentir algo leve, algo que não lhe prejudica mais, né? Mas você vai lembrar.
ou até hoje a gente lembra tanta coisa, mas a questão toda não é quando você lembrava, você sentia angústia ainda, aí é o problema. Você sentia angústia, o medo, sentia a vontade de fugir, de não pensar mais nisso. Mas você tem que estar vindo ainda, porque o inconsciente manda, porque você ainda precisa trabalhar isso. Você ainda precisa lembrar, né? No seu tempo, claro que cada um tem um tempo, de lembrar daquilo com ressignificação, um novo olhar, né? Um olhar mais leve de que você errou, outra pessoa errou e tá tudo bem, né? A gente recomeça e tá tudo certo, aos poucos. E cada um está no seu processo, né, no seu processo evolutivo. Pode estar mais à frente, pode estar um pouquinho mais atrás. Entender que cada um está no seu caminho, cada um vê da sua forma, tem a sua percepção. E aí eu queria ler uma frase de Chico Xavier que eu achei bem interessante sobre o perdão, que fala assim: perdoar agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recordar que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto ainda desajustados, trazendo também as nossas. Ou seja, todos nós estamos no mesmo barco, né? Uns mais à frente, como havia dito, outros mais atrás, mas estamos ainda ali nessa mesma vibe, nessa mesma sintonia, de que a gente ainda precisa, tem coisas para ajustar, tem coisas para se melhorar. Então, aquilo que o outro me magoou, talvez seja um reflexo meu que eu esteja vendo nele, né? Algo para que a gente possa se perceber também enquanto pessoa em crescimento, passível de erro. Então, tudo a gente precisa analisar, a gente precisa, como o Babi bem disse, ressignificar, né? Quando algo acontece com a gente parar, poxa, e se fosse comigo, o que é que eu faria? Aquela pessoa fez, eu agiria de uma outra forma? Ótimo, que bom. Mas o que é que eu posso oferecer quanto a isso? Só perdoar mesmo, trazer isso como um grande aprendizado, como um crescimento. É que você, quando carrega a mágoa, o ódio, você está se contaminando, né? E às vezes aquela pessoa ali que você tem raiva, às vezes ela nem tem raiva mais de você. Ou você, quando perdoa, a outra pessoa pode estar com raiva ainda, mas aí a questão é ela agora, né? Ela que tem que trabalhar aquilo Exatamente. ali. A questão é que você não vai mais estar em sintonia com essas energias, você vai estar mais liberto, né? Mais leve. E a outra pessoa ali, você tem que orar por ela para que ela também se liberte também daquilo, que aquilo ali realmente não faz mal, não faz bem, né? E a gente se contamina, a nossa alma adoece, e isso a gente leva para o outro lado, né? Quando a gente desencarna, e é bem pior. Exatamente. É o próximo trechinho aqui. Seguir, antimorato, a diretriz superior. Transformar espinhos em flores. Ela fala aqui, transformar espinho em flores, converter vinagre em linfa refrescante. É você pegar aquele episódio, pegar aquele acontecimento ou algo da sua vida e colocar um novo olhar. A dor, aparentemente, a gente enxerga como algo negativo, algo ruim, realmente dói. Mas aquela dor ali é uma visita, que eu já falei aqui numa live. É uma visita que entra na sua casa, você tenta entender ela, você tenta conversar ali, o que, é que ela vai trazendo, e ela vai embora, né? A mesma coisa em momentos felizes. É uma visita também, ela nem vai embora. Feito aquela mensagem de Chico Xavier estava muito desesperado, né? Aí pediu para Emmanuel falar com a Maria, mãe de Jesus. Aí, por favor, vá lá em Maria e falar com ela para poder ver se tem alguma mensagem para mim, que eu estou muito mal, não sei o quê. Aí, Emmanuel, quando voltou com a mensagem de Maria, disse: tudo passa. Aí, Chico Xavier só, né? Aí, isso porque tudo passa, tanto as coisas ruins como as coisas boas também, né? Então, tem que colocar novos olhares, viver mais leve, não procurar se contaminar ou Travou. cultivar esses sentimentos. Travou. Travou, Bárbara. Pra mim, travou quem, gente? Diz aí, por favor. Quem travou aí pra vocês? Porque pra mim ela tá travada. Ô, Jesus. Volta, Bárbara. Volta, querida. Gente, ela tá travando pra vocês aí, por favor. Diga aí. Ela vai voltar. Sim, travou. Travou pra mim.
Não sei se alguém... Perguntei aqui, ninguém disse nada ainda. Edmar, seja bem-vindo. Yara. Léo. Cadê? Léo. Cris Nunes. Eu vou chamar ela de novo aqui. Tentar novamente. Vamos lá, de novo. Hoje sai, hoje sai. Vamos lá. Voltei. Pronto. Eu não sei se foi aí que travou, se foi aqui. Olha aí. João Carlos falando, Bárbara deixou a Bárbara. É, ninguém entende quem é quem. Né? Vamos lá. A gente estava falando sobre o sofrimento, né? Sim, sim. A dor. E a gente precisa realmente ver esse sofrimento como uma oportunidade pedagógica, né? Para o nosso crescimento espiritual. Porque muitas vezes a gente olha para aquela situação e não consegue ver uma saída, não consegue ver uma luz no fim do túnel, mas e realmente no mundo que a gente encontra é só sofrimento, a gente só vê dor, só vê tristeza, só vê isso, só vê aquilo. Mas a gente precisa tirar esse véu, né? Tentar olhar além do horizonte, para olhar como uma oportunidade de crescimento mesmo, uma oportunidade da gente aprender com aquela situação, aprender através dos nossos erros. E aí, Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 931, ele perguntou o seguinte: por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as que são felizes? E aí, os espíritos respondem: nenhuma é perfeitamente feliz, e o que julgueis ser a felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder o teu pensamento, direi que as classes a que chama sofredoras são mais numerosas, por ser a terra lugar de expiação. Quando a houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz, e aí ela lhe será o paraíso terrestre. Então, fica a nossa reflexão, né? Que ele, como você bem estava dizendo, a doutrina espírita, ela nos deixa bem claro que todos nós temos esses momentos, nessas variantes, de momentos de alegria, de tristeza, de sofrimento. Ninguém é 100% feliz, ninguém é 100% triste. Então, a gente precisa tentar abrir esse nosso horizonte, através daquela dor, daquele marco, daquela angústia, a gente tentar, poxa, o que será que essa situação está querendo me ensinar? O que será que eu posso aprender através disso? E a gente às vezes é tão teimoso ou tão, ou tem até medo, né, de buscar essas informações porque acha que aquilo ali é a única coisa que está acontecendo com ela e realmente às vezes a gente acha que não tem saída não. Mas a gente tem que não pode desistir de buscar, porque a gente bem sabe que a gente nunca está só, a gente sempre está bem acompanhado, né? Estão brincando aí, né? Enfim, vamos continuar, não é? O próximo é orar e vigiar. Orar e vigiar é algo muito fácil, não é? Ou não? Porque, assim, situações, por exemplo, vigilância. Vigilância é algo que a gente tem que ter, tem que estar em constante. Porque a gente está bem aqui, tranquilo, na live. Quando acabar, daqui a pouco tem um testezinho de paciência ali, tem um estressezinho ali, um imprevisto do outro lado ali, a impaciência começa, o desespero. Aí o vigilância, teu autoconhecimento, você se autoconhecer, tentar entender o que está chegando na sua cabeça, ó, eu não posso estar assim, não precisa. Você observar, né? E a partir daí você já sair da sintonia, do desespero, do medo, porque isso vai atrair energias negativas. Companheiros, irmãos que também estão sofrendo, não é? E esses sentimentos de desespero, de medo, de angústia não nos fazem bem também. E vai incentivar os irmãozinhos também a sentir a mesma coisa que estão sentindo lá. E vai piorar o seu lado e o lado de lá também, né? E a oração é você, não é só aquele momento que você fecha os olhos ali, antes de dormir é importante, mas você está em estado de oração, de vigilância. Está ali o tempo todo ligado, você está ali tranquilo ali fazendo alguma coisa, mas você está o tempo todo ali ligado no que está acontecendo. Às vezes você está na sua casa fazendo as coisas, normal, dia a dia, e de repente acontece uma discussão de vizinho,
por uma briga, alguma coisa ali, de repente, você às vezes desintoniza na hora, sai da sintonia, não é por conta daquilo, então é muito sutil. Às vezes você está quietinha ali, de repente começam a vir pensamentos, preocupações, então é muito sutil mesmo. Quando você às vezes já está falando algo, ou então pensando não sei aonde, tem tanta coisa na cabeça que chega, né? É. Como você estava dizendo, tudo é questão de sintonia, né? E é muito Uhum, sutil mesmo. E a gente agora nessa era de tecnologia, às é. vezes a gente está nesse imediatismo, a gente quando está no celular se depara com aquela enxurrada de coisas, notícias negativas e comentários e isso e aquilo. E se a gente não reparar, se a gente não filtrar todas essas informações, a gente vai se deixando levar por essa energia e acaba sintonizando com isso mesmo. Então a gente precisa estar sempre atento. É porque realmente é muito sutil. Eu lembro que uma vez eu estava vendo o Instagram e a gente sabe que o Instagram é uma ferramenta poderosíssima, tanto para o bem quanto para o lado negativo, né? E eu estava vendo uma publicação no Instagram que era falando mal de alguma situação que estava acontecendo. E aí eu fui ler os comentários. E quando eu penso que não, eu disse, caramba, eu já estava curtindo o comentário negativo daquela situação. Aí eu disse, poxa vida, é brincadeira como a gente se deixa sintonizar com essas pequenas coisas. A gente precisa estar muito atento, porque realmente o mínimo detalhe é muito sutil, é muito singelo, qualquer coisinha a gente passa despercebido e a gente acaba metendo o pé na jaca e sintonizando com aquilo que a gente não quer. E principalmente quando a gente, por exemplo, quem tem compromisso com live ou com palestra, ou qualquer âmbito espírita, ou qualquer trabalho, algo para o bem, sempre acontece algum imprevisto antes, ou alguém se atrasa, ou você se estressa. Isso é o quê? São testes. Para ver se realmente você segue, se você desiste ou não. A gente não deve desistir, tem que ter essa vigilância, né? Sempre acontece. Sempre. E já eu falo nessa questão, é muito na questão da evangelização. Chega assim próximo, sempre acontece alguma coisa, nem que seja uma dor de barriga. Aí tá lá tranquilo, daqui a pouco, olha ela. Aí a gente precisa realmente estar em sintonia e pede proteção aos anjos, protetores, à espiritualidade amiga, porque a gente precisa estar com as anteninhas sempre sintonizadas no bem. Uma próxima aqui. Amar a todos, servir sem indagações, amparar os que te perseguem. Bom, amar a todos, né? Uma coisa, algo a se trabalhar, não é só nessa encarnação, mas em várias. Porque só uma situação, só você em ver alguém vestido de um jeito ou falando de um jeito, você já vai apontar o dedo. Isso é o quê? Isso não é amor. Isso aí é intolerância. Isso aí é falta de empatia, assim. Apesar daquele jeito ali dele pensar, mas é o jeito dele. Ele tem o livre-arbítrio de pensar do jeito que quer. Ele está no tempo dele, está na maturidade dele, né? E a gente tem que agir de forma que a gente fala. A mesma forma que ele está falando aqui, tem que agir. Servir sem indagações. Às vezes as pessoas nos procuram para ajudar, ou pedir ajuda, ou às vezes aparecem oportunidades mesmo para você fazer. Só você pode fazer. E às vezes você fica no mimimi, fica reclamando, não posso, porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo. E aquilo ali, a espiritualidade juntou, né, energias para aquilo ali aconteça, para você agir, para você mudar aos poucos. Mas ali naquela hora você ignora. Aí a espiritualidade já respeita. Ela não quer. Então, vamos lá. Mas eles não desistem, né? A gente faz coisa errada, mas eles estão ali do lado da gente. Haja paciência, né? Pra gente. Servir sem indagações, né? Amparar os que te perseguem. Amparar é um nome muito... Como é que se diz? Não é pequeno, é vasto. Porque da oração à ação, né? Tanto a gente orando por alguém, ou a gente ajudando alguém, ou falando, conversando, qualquer tipo de ajuda é amparar alguém, mesmo sem ter morar longe, ou alguém que a gente antipatiza, ou alguém antipatiza com a gente. A gente não deve guardar, o que importa, a gente não deve guardar algo de ruim de alguém, pensar coisas ruins de alguém, porque a gente não sabe, às vezes, da situação daquela pessoa, da maturidade dela, de o que aconteceu com ela, para ela daquele jeito, né?
Então a gente não deve apontar, deve servir sem reclamar, deve procurar perguntar: ah, você precisa de alguma coisa, apesar de você não gostar da pessoa, mas você ora, né? Porque aquela pessoa está no mesmo barco que você, também errando, do mesmo jeito, então você não é melhor que ninguém e nem pior que ninguém. Então, vamos lá, né? Começar. Minha filha, é complicado. E esse, Lembrei da partezinha do. Tu curtiu o comentário negativo? Esses comentários de Instagram, de Facebook, eu olho assim, ó, Jesus. Vamos lá. se a gente não tomar cuidado, a gente acaba se deixando levar pelo barco, né? E esse, o Amar a Todos, resume basicamente tudo que Jesus queria trazer para a gente, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, né? Então, a gente sabe que isso resume basicamente toda essa moralidade, porque fala sobre o amar o outro, amar a si, amar a Deus. E desenvolver esse amor para com todos, a gente olha assim, ixi, será que eu vou ter que amar aquela pessoa que eu tenho ranço? Como isso será possível, né? Então, a gente precisa ir trabalhando, né, gradativamente, porque Jesus ele já tinha esse amor universal, esse amor fraterno para com todos. E à medida que a gente vai galgando passos nessa escada evolutiva, a gente vai conseguindo ampliar essa nossa fraternidade, esses nossos laços. Vai vendo todos que estão ao nosso redor como verdadeiros irmãos que somos. Aí amplia para nossa esse amor para a nossa comunidade, para o nosso estado, para o país e até virar um amor universal. Então, esse amor resume verdadeiramente tudo que Jesus queria trazer para a gente. Continuar? Vou continuar aqui. Desculpar sempre e prosseguir sem mágoas. Ceder a indumentária, mesmo que ela seja tudo. Ou seja, voltando aqui na primeira. Aí já começou a Desculpar pegar, sempre, né? né? Desculpar sempre e prosseguir sem mágoas. É aquela questão da primeira, bem no início da live que a gente falou, é procurar se desculpar, ter responsabilidade pelos nossos erros, mas também não se martirizar demais, porque todo mundo erra, todo mundo está aprendendo aqui. E prosseguir sem mágoas, prosseguir sem guardar, sem se julgar e sem guardar mágoa de alguém. Realmente é muito complicado você escutar algo e não, na hora, você naquele baque, aquele choque. Mas ali o choque vai ter, mas você tem que fazer com que aquele choque se transforme em perdão, né? Em indulgência, que é algo bastante que tem que ser trabalhado, né? Todos os dias. Enfim, pode falar. E por incrível, lendo aqui o comentário, por incrível que pareça, tem gente com dificuldade de nos amar também. É verdade, viu? Tem muita gente com dificuldade de nos amar. Mas aí é como eu estava comentando, a gente estava comentando antes, à medida que a gente vai evoluindo nessa escada mesmo, que a gente vai ampliando nossa consciência, nossa percepção, a gente vai compreendendo o outro também como parte da gente. Né? À toa que existe a lei de sociedade, né? Então a gente Uhum. vai ampliando essa nossa fraternidade, esse nosso amor. Mas realmente a gente agora olha para aquela pessoa e, sei não, hein? Vai ser difícil. Até na questão que você estava falando aí, do desculpar a todos, muitas vezes a gente é muito bem a nós, né? A gente quer que o outro trate a gente como a gente queria que você fosse tratado, mas já com a gente para com o outro, a gente acaba pecando muito nisso, né? Ah, não, mas eu ajo dessa forma e não sei o que e tal, e só assim mesmo. Então a gente precisa realmente parar para analisar, parar para querer que o outro aja da maneira que a gente quer. Então, a gente precisa sempre estar exercendo a nossa fraternidade, porque realmente não é fácil. Quando pisam no nosso calo, a gente fica ali, né, com as orelhinhas em pé, mas a gente precisa sempre estar com esses ensinamentos do Cristo. Tem uma musiquinha na evangelização que diz assim: o que Jesus faria em meu lugar? Então, a gente sempre perante as situações da vida, o que é que Jesus faria em meu lugar? A gente sabe que a gente não é Jesus, né? Mas a gente tentar sempre estar pensando
travando de novo. Ela volta se Deus quiser. Vamos embora esperar. Hoje sai, minha gente. Hoje sai. Tá bom? Depois ela volta. Esperar um minuto. Tirar ela e chamar de novo, gente. Vou chamar ela de novo. Chamei. Vamos embora de novo. Ai, Jesus, vamos embora. Faz parte. Nessas horas que a gente tem que testar nossa paciência, né? Não é não? Hoje tá que tá, viu? Mas é isso que a gente tem que ir, ó, na hora, ó, paciência, isso é testes. E eu aqui, tralá, falando. Quando eu vi, eu disse, repare, travou de novo. Faz parte, faz parte. Quer falar mais alguma Quem coisa sabe para faz ao continuar? vivo, né, Luísio? E é assim. Não é, menino? E né? Oxi, o negócio cai aqui, cai a internet, cai a energia. Teve uma vez que eu fazer uma live, acho que só não, eu só a espiritualidade. 10 minutos antes de começar a minha live, a minha energia faltou. Aí eu fiz uma prece. Uma prece. Aí acho que 5 minutos voltou a energia. Olha, ainda bem, né? Aqui tá com Porque sérios senão ia problemas. ter A live minha não. começou. Ia ter a live na hora que ia voltar a energia. Ou na hora que vai voltar a energia ia ter a live. Mas enfim, voltou. Então vamos lá. Mas esse é o É, bom, provas gente. e expiações, né? Uhum. Situações pra gente exercitar a paciência. Muita. Mas um dia a gente chega lá, um dia a gente vai fazer tudo naturalmente, sem precisar estar empurrando, puxando a orelha, né? É assim. Que a gente é obrigado a fazer, assim. A gente não tem o hábito de respeitar, assim, certas coisas, ou ter essa indulgência que a gente precisa ter. A gente é obrigado a fazer, para um dia a gente tá no nosso coraçãozinho ali, já tá naturalmente já um pouco mais leve, um pouco mais evoluído, né? Não ser perfeito, porque essa neuro de perfeição agora, no momento, não é bom. É você seguir devagarzinho no seu tempo ali, nem que leve outras encarnações, mas importa que você faça tudo no seu tempo. Nada com pressa, mas também nada devagar demais. Com preguiça, com má vontade, né? Nem 8 nem 80. A Luísio canta Babi. Oxe, tem que ter paciência com a Luísa aqui, menina. É um teste também. Vamos seguir, gente. Vamos lá. Ceder à indumentária, mesmo que ela seja tudo. É você se... Qual é a palavrinha? Por exemplo, você tem um compromisso, você tem algo, almejar algo. Você tem que tirar certas coisas que lhe fazem um prazer por exemplo, você quer fazer uma faculdade. Aí você gosta de estar passeando, gosta de estar comendo isso, comendo aquilo, mas essa faculdade tem que ser paga. Aí você tem que retirar essas certas coisas para conseguir aquilo ali, não é? Quando você quiser começar a estudar algo, por exemplo, a doutrina espírita, você tem que retirar certas coisas que você estava fazendo, por exemplo, assistir muito filme, muita série, e pegar esse tempo e estudar. Mesmo que aquilo ali seja realmente, às vezes é realmente importante a gente descansar, mas a gente tem que equilibrar as coisas. Você assiste um pouquinho ali, depois vai estudar, ou então estudar, depois assiste, mas tem que ter um tempinho para tudo, né? Tem que se organizar para poder chegar em algum lugar. Não é atropelando tudo que a gente chega, a gente tem que ter bom senso, né? Organizar, planejar, para que, não, claro que tudo que a gente planejar não vai sair do jeito que a gente quer, mas a espiritualidade ali está enxergando o seu esforço e vai lhe ajudar a chegar em algum lugar realmente se for do seu merecimento. Se não for, é porque era para ser de outro jeito, porque a vontade de Deus, né? Porque realmente a gente, eu quero isso, eu planejo isso, mas às vezes chega de uma forma que a gente realmente precisa, não que a gente queria.
Que às vezes é tão pequenininho que a gente pede as coisas, né? Ah, não queria. Por que não foi desse jeito? Não sei o quê. Por que Deus foi tão injusto, Deus? Mas, né? Pois é, a gente ainda é uma criança espiritual, né? A gente Uhum, fica se questionando muito sobre isso. Ah, mas eu pedi isso e não sei o que e tal. Mas por que não chegou? E Deus, né, esqueceu de mim, não foi justo comigo. Eu sou merecedora e ele não esqueceu de mim, não está olhando por mim. é, Mas será que aquilo que eu pedi é o que realmente eu preciso? Então a gente precisa estar sempre olhando ter esse equilíbrio na nossa, em tudo, na nossa vida espiritual, na nossa vida até aqui mesmo na questão da matéria, porque tudo é questão de equilíbrio, né? Como o Babi estava bem dizendo, a gente sabe que a gente está num mundo que precisa ainda muito dessa questão material, então a gente não pode dar 100% do foco também para essa questão material e esquecer o lado espiritual. Então tudo é questão de equilíbrio. verdade. Vamos lá continuar aqui. Permutar pedras de aflição por moedas de luz. É transformar a dor, o sofrimento, em aprendizado, né? Basicamente. Mas esse basicamente é bem complicadinho, né? Porque a gente é tão orgulhoso, cheio de má vontade, de desculpas, que às vezes a gente quer ficar ali sofrendo, mas um dia a gente cansa de sofrer. Aí tem que transformar aquilo em aprendizado, não ficar ali mais, porque ali não é o caminho, porque a gente às vezes só precisa daquilo ali para aprender que não precisa mais estar ali, né? Infelizmente a gente ainda precisa disso. É porque é muito mais cômodo, né? A gente fica ali no banho-maria, fica ali naquele comodismo e deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E às vezes, muitas vezes também colocar a culpa em Deus do que assumir essa nossa responsabilidade, né? Pelos nossos atos. É verdade. Vou dar um alô pro pessoal que chegou. Bárbara, outra Bárbara chegou aí. Valé, um Cacanuninha. cheiro. Seja Cacanuninha, minha bem-vinda. irmã. Seja bem-vinda. Cadê que chegou? Tassiana, José, Igor, Léo. Cadê, meu Deus? Cadê? Eu, Luísa, Lana e Eita. Juliano. Eita, minha língua tá trocando, gente. As partes. Kai Hayati Bana. Algum nome. Eu não tô entendendo muito, não, mas seja bem-vindo. Vamos lá, continuar. E não é daqui que eu tô vendo aqui já. É. Vamos lá. Acender a luz do discernimento. É você procurar o conhecimento, porque é aquela frase: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Um exemplo, mediunidade, né? A gente tem uns mais ostensivos, tem uns mais que sentem poucas coisas, mas assim, quando a gente vai atrás do conhecimento, atrás de algo, esse medo, essa insegurança vai passando, porque a gente vai saber o que está acontecendo, o que a gente está sentindo. É só um exemplo. Mesma coisa quando você está sofrendo, você vai buscar uma palavra, uma pessoa que está na igreja, independentemente de religião, você está sofrendo, você vai buscar uma palavra confortadora, ali você vai perder o medo, você vai ficar mais seguro, mais confiante, vai ter mais fé. Então, quando você busca o conhecimento, busca ali ou a técnica de alguma coisa, ou realmente a base, você fica um pouco mais tranquilo, né? Sofre ainda mais, sofre um pouco mais com leveza, sabendo que aquele sofrimento vai trazer algo, mas você continua porque ainda é ser humano, prova e expiação e assim vai. Cadê Exatamente. a vovó, né? E a gente passa a ter, como a gente estava falando anteriormente, até essa responsabilidade mesmo, É, né? Porque o conhecimento, ele nos liberta. Então, a gente passa quando a gente... eu li em algum um local que... acho que foi algum palestrante espírita que estava falando em uma palestra, que ele disse que ele só realmente passa a página daquele livro que ele está lendo, daquele livro espírita que ele está lendo, quando ele realmente consegue compreender tudo aquilo e ele consegue colocar na prática dele. Porque ele disse que ter esse conhecimento é muita responsabilidade. é, Então não é só ler por ler, tá comendo aquele livro e venha mais. E na prática, né?
Como é que eu posso colocar isso na minha vivência? Então, esse conhecimento, ele nos dá essa responsabilidade. E cada vez mais que eu tenho Uhum. esse conhecimento, vou tirando Mas, essa lente dos meus olhos, a gente vai também tendo essa responsabilidade mesmo com os nossos atos e ações. e muitas vezes tem pessoas que não têm um certo conhecimento ou não têm uma certa experiência também por conta do tempo delas também e cometem erros. Mas nós que não temos certo conhecimento, né? Temos essa responsabilidade. E quanto mais estudamos, mais sabemos das coisas, a responsabilidade vai aumentando. E quando a gente comete um erro sabendo, é um pouco mais assim grave, entre aspas, porque a gente erra ainda e tá tudo certo, né? Bola para frente. Mas é algo que você tem que se atentar, a consciência, porque você sabe que aquilo ali não vai lhe trazer um caminho bom, não vai trazer boas companhias nos irmãozinhos que estão sofrendo também, vai prejudicar eles também. Então, já que você sabe, procure evitar, né? Evitar o máximo possível. Se você errar, tudo bem, segue em frente, mas se não, você vê que está prestes a cair, se vigie, não é? Evite fazer, evite falar algo, porque às vezes certas situações, às vezes o silêncio é a melhor resposta. Evita muita coisa, briga, discussões, situações que já estão ali e podem piorar, você fica em silêncio ali. E a outra pessoa também se cala. Quando você não fala, a outra pessoa também se cala. Bota a aguinha da paz na boca, né? E É, depois cospe. paciência, paz, vamos embora. Aí ali, esperando, pronto. Aí tira, bota pra fora. Só lembro do filme, né? Nosso lá. Aquela cena ali maravilhosa da água. Vamos lá. Caminhar fiel ao programa que o próprio mestre exemplificou. Eis a diretriz que não podes desconsiderar. Em qualquer construção, as tarefas humildes não deixam de ser valiosas. Igualmente, no cristianismo, és operário valioso, embora as próprias limitações. Então, aqui ele fala no caminhar, né? Caminhar fiel ao programa que o próprio mestre exemplificou. Então, ele nos trouxe numa linguagem que a gente a gente entende por parábolas, não é? Porque se realmente ele fosse falar na linguagem dele mesmo, a gente não tinha o discernimento de entender algo. Então, ele falou de uma forma que a gente entenda pela nossa maturidade e nossa evolução, não é? Em qualquer construção, as tarefas humildes não deixam de ser valiosas. Pode falar. Jesus também ele tinha essa empatia plena. Então ele Sim. sabia da melhor forma como é que aquilo Uhum. ia de falar para a gente, de tocar nosso coração. Então ele, com simples palavras, ele já conseguia fazer com que todos ali que estavam naquele ambiente compreendessem o que ele estava dizendo. E tanto que isso serve até hoje, né? Para a Uhum. gente, serve como esse modelo a ser seguido. Então veja só a importância da gente compreender, Certeza. da gente internalizar isso. E aos poucos, né? Todo dia ali um pouquinho, sem pressa. Porque a gente tem a mania de imediatismo. Um dia quero logo, e não é assim que a banda toca. Vamos lá. Em qualquer construção, Eita, as travou de novo. tarefas humildes. Vamos embora. Você vai, de volta, você volta. Pronto, vamos embora. Vamos seguir. É, já tá travando aí, daqui a pouco ela chega. Gente, seja bem-vindo. Rosana. Se ela demorar muito, eu retiro ela novamente, gente. Vai voltar de novo. Hoje a gente termina a live, tá? Hoje a gente termina. Tá certo? Vamos chamar ela de novo, né? Faz parte. Vamos pedir música no Fantástico, viu? Vamos embora. Em qualquer construção, as tarefas humildes não deixam de ser valiosas. Então, a gente tem, às vezes, tem uma ideia de que eu tenho uma missão. A missão tem que ser algo grande, né? Mas a gente tem que fazer aquilo que a gente propôs lá na espiritualidade. A gente planejou algo, mais ou menos tinha uma ideia do que ia passar, da onde ia estar, quais as dificuldades que ia passar, não é? As pessoas que ia estar do nosso do lado, as pessoas que iam passar por nossa vida.
E, às vezes, um pequeno abraço, ou uma pequena conversa, uma pequena açãozinha ali já muda o ambiente todo, não é? Por exemplo, você entra no ônibus, aí o motorista às vezes erra alguma coisa ali, aí lá atrás o pessoal começa a reclamar, xingar, que já escutei. Aí quando você ali, geralmente, você entra na sintonia ali da discussão, vai, discute, isso aqui isso aqui é esse mesmo, motorista é isso, aquilo. Você para ali e faz uma prece para que aquele ambiente ali seja um pouco mais tranquila, a viagem seja tranquila. E aquela sintonia ali ruim, fica às vezes tão ruim que pode até acontecer um acidente, Deus o livre. Pode até acontecer algo pior ali. Então você tem que ser uma luzinha ali, meio ao caos, à confusão ali. É só um exemplo mesmo, né? Um exemplo bem prático, porque é o que a gente deve fazer. E geralmente a gente entra na onda. Fica xingando também o motorista ali. Quer falar? Não, eu concordo também com o que você disse, porque a gente precisa. Aí volta de novo ao início, né, do orar e vigiar, porque tudo isso é questão, são coisas muito singelas, coisas muito sutis, que faz com que a gente acabe sintonizando com algo que a gente não quer, com esse lado, com essa sintonia, com essa vibração negativa. Então, tudo isso a gente precisa sempre ter esse insight mesmo para não se conectar. E tem uma. Eu sempre lembro de quando a gente vai para o centro espírita ou qualquer pessoa que vai para uma igreja, algo, você chega lá e quer fazer tudo, né? Quer fazer tudo um pouco, eu tenho que fazer porque eu tenho que ir para o nosso lar. Né? E quando chega lá no nosso lar, numa espiritualidade, às vezes a gente não está nem no lugar que ele queria. Por quê? Porque ele fez aquilo ali tudo por interesse, não fez por amor, não fez para ajudar realmente alguém. E as pequenas coisas, devagarzinho, você chega num centro espírita, vou fazer uma limpezinha ali, vou ajudar. Aí depois de um tempo, quando você puder, você vai fazer uma palestra, ou vai ajudar na mediúnica, ou vai ajudar no desenvolvimento, enfim. Um pouquinho de cada. Mas faça tudo ali com coração, com boa vontade, né? Exatamente. Qualquer coisa na nossa vida, viu? Seja até um acordar, ter o alto amor de dizer que hoje vai ser um dia bom, que hoje vai agradecer pelo dia, até nessas coisas um pouco maiores, então trabalhar, estudar, não é? Qualquer coisa que a gente for fazer. Igualmente, no cristianismo, és operário valioso, embora as próprias limitações. Então, a gente diz, eu só vou fazer isso quando eu for estudar isso. Eu só vou fazer aquilo quando eu for um pouco mais evoluído. Não. A gente evolui fazendo essas coisas. É o contrário, não é? Pode falar, querida. Você está falando um pouco, tem que falar mais, um pouquinho. Então, pois é, eu concordo plenamente com você. E ele fala também nessa questão que você estava falando agora há pouco, de até na nossa vida mesmo, como você bem citou, às vezes a gente acha que ser espírita ou praticar os ensinamentos do Cristo é só na casa espírita, né? Muito pelo contrário, é principalmente na nossa vida, no nosso cotidiano. Porque no centro espírita tá todo mundo ali muito tolhido, né? Todo mundo muito moldadozinho. Mas fora dela aí é que os cachorros gritam, né? Aí é que o bicho pega. Então é nela, na nossa vivência, no nosso dia a dia, que a gente realmente precisa colocar tudo isso em prática. Tudo isso em prática, porque é nele que realmente importa. Porque aí é que está no nosso convívio, nos nossos familiares, os nossos, onde a gente sabe onde o calo aperta, onde a gente sabe que como é a nossa, como a gente age perante aquela situação. E aí sim, esses que não conhecem verdadeiramente, que a gente precisa de fato trazer para a gente o nosso esses ensinamentos do Cristo, né? E a vigilância é muito importante nessas horas, porque eu estava com coisa na cabeça agora e fugiu. Mas quando voltar eu falo. Vamos continuar. O mestre não considerou as suspeitas de Simão, ensinando-lhe, porém, com simplicidade a inesquecível lição do amor ante a pecadora que lhe lavava os pés com as lágrimas do sentimento renovado. Compreendendo as justas fadigas de Marta, ele louvou o interesse de Maria, sedenta de equilíbrio interior. Então aqui Jesus mostrou com o exemplo dele que
Apesar de a gente errar nas situações que ele falou aqui, apesar dos nossos erros, de como somos, ele nos ama de como a gente é, tá? Independentemente da nossa evolução. E se a gente é um pouco, bem menos evoluído, se a gente é mais evoluído, independentemente. Ele ali vai nos instruir, vai nos ajudar, independentemente de como a gente esteja, com o que a gente esteja sentindo, fazendo. Às vezes ele está fazendo tanta coisa ruim, mas ele está ali, olhando por nós, né? E uma coisa também interessante nesse exemplo de Marta e Maria é que É, Marta ficou mais focada nessas coisas dos afazeres da casa, ficou sim. ali arrumando, preparando, enquanto Maria ela só ficou ali com foco no que Jesus estava fazendo, no que Uhum. Jesus estava falando. Então ele vai e diz para Marta que Maria ela fez certo em dar essa prioridade, vamos dizer assim, a Jesus. Então será que a gente está dando essa prioridade a Jesus no nosso É. dia a dia, né? Será que a gente está agindo como Marta ou como Maria? Eu acho que Marta, algumas vezes. Mas a Então, gente tem volta que novamente ver. àquela questão do equilíbrio, né, que a gente falou. Que a gente não tem, a gente vive ainda nesse mundo muito materialista, a gente precisa também abrir esse espaço para essas questões. Mas a gente não pode ter isso como nosso foco. A gente. a- Beijo, tio Jorge. Seja Então, bem-vindo. a gente precisa ter esse equilíbrio mesmo, tanto para o lado espiritual quanto para o lado material. A gente tem que sempre estar com isso em mente. Certeza. E fugiu de novo, Jesus, né? Pra chegar lá. Eu acho que no final da live eu vou lembrar. Aprende, assim, a executar o programa divino, sejam quais forem as circunstâncias. É o que eu estava dizendo no início, bem cedo, que apesar de você estar seguindo ali no caminho, ali, fazendo as coisas tudo direitinho, e acontece mil imprevistos, mil problemas ali para você desistir, né? Um exemplo que eu falei mais de manhã, que eu falei sobre isso, é que, por exemplo, agora está caindo a internet direto, né? Já é a terceira vez que cai. Esses probleminhas desintoniza, a gente vai para outra sintonia, para outro ambiente ali de impaciência, de estresse, né? E apesar disso, a gente tem que voltar de novo, ó, filha, volta, que isso aí não, isso é besteira, isso aí não precisa estar assim, isso acontece, faz parte. É a internet do Brasil, né? É assim mesmo. Pode continuar. Pois é, né? A gente, e É. esses testes acontecem diariamente, né, na nossa vida. Seja quando a gente acaba indo para a faculdade, perde o ônibus, ou passa mais Uhum. cedo, e aí a gente fica possesso da E vida. xinga todo mundo no mundo inteiro. Exatamente, exatamente. Então, todas essas situações são situações que a gente precisa sempre estar refletindo, que a gente sempre precisa estar. Muitas vezes nas nossas preces a gente está ali, ai, me dê paciência, por favor. E aí chega na situação e cadê? Né? Cadê chega a oportunidade para a gente provar, para a gente colocar em prática a nossa paciência, mas e na hora, cadê? Né? Então Cadê? a gente precisa se É, atentar mesmo em todas essas situações, tá sempre verdade. tentando ver o positivo para a gente aprender alguma situação. Vamos lá continuar aqui. E chegou gente aí, peraí, calma. Brito, Amaro Brito, seja bem-vindo. Zilda, Jorge, né, que é o tio aí. À noite, embora apavore, também convida a meditação. O silêncio, embora assuste, ajuda os que raciocinam. Ele fala que nesse momento em que a gente se recolhe, tanto pode ser à noite ou qualquer hora do dia, para a gente rever o que a gente está falando, pensando, fazendo da nossa vida, da nossa encarnação, como é que a gente está lidando com os problemas, como a gente está se comunicando com as pessoas. A gente tem que ter esse tempinho, parar um pouco e rever tudo que a gente está fazendo, né, na nossa vida, tudo que a gente está Fazer que nem Santo pensando. Agostinho, né? Essa Uhum, reflexão que a gente precisa fazer quando for deitar nossa cabecinha no travesseiro. Poxa, o que será que eu posso fazer para melhorar? Será que eu magoei alguém? Será que eu acertei? No que será que eu errei? Como é que eu posso fazer diferente? Então, a gente precisa sempre estar fazendo essas reflexões em qualquer momento, mas principalmente no final do dia, porque é quando a gente faz essa autoanálise de forma geral.
Então, a gente sempre está se questionando, fazendo essa introspecção, esse mergulho interior, para a gente estar se conhecendo mesmo e se lapidando aos poucos. E ali pouquinho, de pouquinho em pouquinho, né? Todo dia ali um pouquinho. É uma As, coisinha de formiguinha mesmo, né? Passos bem lentos. sem pressa, minha gente, sem pressa. Vamos lá. A dor, malgrado, incomode, convida à reflexão. Valoriza, portanto, as situações de tempo, lugar e oportunidade e faz o melhor ao teu alcance. Mas vale chegar ao termo da jornada evangélica de coração ralado, pés feridos e mãos calejadas, a sós, mais tranquilo, do que ser surpreendido pela desencarnação bem acondicionado no prazer e cercado de amigos que, no entanto, nada poderão fazer por ti. Em relação à consciência e em despertamento no pórtico da imortalidade, ele diz aqui pra gente, às vezes a gente se preocupa muito, Na verdade, é o de como é que... chamamento, né? Vamos trabalhar, Uhum, meu povo, porque é. vocês estão focando muitas vezes no que não No outro importa, lado, né? em outras coisas, é verdade. E a gente às vezes se preocupa muito de como a gente vai morrer. Ah, eu vou morrer, eu tenho muito medo de morrer, isso é normal. Mas a gente tem que procurar se preocupar mais em como a gente está vivendo agora, porque depende muito de como a gente vai estar no outro lado, como a gente está vivendo aqui, né? E As fazendo as nossas ações, obras. se a gente estiver fazendo o bem aqui, falando bem, pensando em coisas boas, quando a gente desencarnar, a gente vai estar, assim, mais ou menos bem, né? Porque a gente não sabe como é que vai estar do outro lado ali. Mas a sua mente, sua consciência, quando você se esforça todo dia ali, fazendo o melhor que pode, no outro lado, quando você desencarnar, você vai estar um pouco melhor, um pouco mais leve, né? Exatamente. Meu esposo aqui de câmera por trás das câmeras, né? Me ajudando. Opa, ó, quem chegou aí, o desaparecido aí, Anderson aí, ó. Obrigado, querido, pela presença, viu? Pode falar, querida. Então, é esse chamamento mesmo que ele faz pra gente. Ele diz, ei, acorda aí, viu? Vamos ver se é isso mesmo que vocês querem, vamos ver se vocês estão olhando, fazendo de fato o que realmente é necessário. E aí traz essa consciência para a gente, traz essa nova visão para a gente. Porque muitas vezes a gente acaba desviando o nosso olhar, desviando o nosso foco para coisas que não trazem tanto engrandecimento para a gente, tanto benefício. Mas o que de fato importa é a gente estar sempre trabalhando, sempre plantando bem, fazendo bem, porque o que é que eu quero colher, né? Então é isso que eu preciso plantar. Se eu quero colher o bem, preciso plantar um bem. E por aí vai. Então a gente sempre precisa estar sintonizado com isso, porque é isso que vai fazer com que o que vai refletir lá na frente, né? Na verdade. O teu tio colocou ali, a verdade, todos nós vamos dar uma passada pelo umbral, dependendo muito da gente, né? A gente tem que se esforçar um Exatamente. pouquinho. E o Vai umbral dar ali é tempo de estado. se transformar. É verdade. E o umbral ali, né, que ele mostra no filme, no livro, aquilo ali é estado de consciência, né? Aquilo ali é tudo pensamentos, angústias ali, tudo acumulado ali, de como os espíritos ali estão, o sentimento deles, o estado de consciência deles. Por isso aquele local ali é daquele jeito. A mesma coisa a gente, por exemplo, no ambiente da casa, nosso lar. Às vezes a gente não está bem e a casa toda não fica bem por conta do nosso pensamento. É a mesma coisa lá, entendeu? E quando você Até uma sonhar, por comida, exemplo, né, acaba ficando ruim. uhum. E a gente às vezes fica mal e outra pessoa de repente tem dor de cabeça. Já aconteceu comigo. Uma vez eu estava muito estressada, e de repente minha mãe começou a ficar dor de cabeça. Eu, epa, pode não. E, e principalmente na hora de dormir, viu? Porque geralmente, assim, acontece de a gente ter testes, aqueles testes de sonhos meio esquisitos ali, ruins, porque infelizmente acontece, né? Mas a gente orando, fazendo a nossa parte, se esforçando ali para entrar em uma sintonia boa, a gente pode ir para lugares, mesmo não lembrando, mas você às vezes acorda bem, já aconteceu muito comigo. Aí eu acordei, fui dormir, acho que eu dormi só 4 horas, foi 5. Eu acordei muito bem, como se eu tivesse descansado 8 horas, 9 horas. Porque eu fui para lá, acho que para lugares, eu acho, de estudar, trabalhar, não sei que danado eu fiz, que eu acordei bem melhor, como se tivesse recarregado mesmo a minha energia.
porque eles realmente ajudam, a espiritualidade ajuda a gente a renovar as energias das células, né, no organismo da gente. Com certeza, é só a gente se permitir, né, É, que isso aconteça. A gente está em sintonia, a gente está aberto para essas coisas acontecerem e a gente está sempre sintonizado no bem, que aí tudo flui. certeza. Enfim, gente, a mensagem foi essa. Acabou já aqui. A gente falou de muita coisa. A nossa Joana aqui, esse capítulo aqui, foi muita coisa, viu? Gostei bastante. Sempre Cada capítulo precisa, aí, ó. sempre Uhum. precisa de cada frase, cada parágrafozinho, dava para a gente ficar aqui falando, fazendo palestra. É, uma E hora ela é pouco. sempre Já passou muito uma hora aqui precisa. já. Mas não tem problema, gente. O Instagram tá deixando eu ficar um pouquinho mais de uma hora, não tem problema não, tá? Antes eu ficava frita assim, ó. O Instagram, ó, 30 segundos. Aí eu, tá bom. Querida, muito obrigada e muito obrigada por todos que estão aí. E tem um comentário aqui, deixa eu ler aqui, de José. A vida é cheia de surpresas, há dificuldades. Devemos olhar elas como aprendizado. Sei que não é fácil, mas tudo vem para a nossa evolução. O psiquismo humano ainda se encontra muito materialista, assim, muito materialista, muito imediatista, muito negativo, muito pessimista, né? E ela travou sorrindo, gente. Que lindo. Ai, Jesus, olha essa de hoje, tá uma maravilha. Adorei hoje. Hoje eu adorei, na moral. Ela travou Voltamos. sorrindo, sorriu e travou. E aí, querida, suas Obrigada, Xará, considerações viu, finais pela aí, diga aí. oportunidade. Obrigada pela oportunidade, obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente, deixaram sua Uhum. energia, seu comentário, sua mensagem, passaram só para dar uma boa noite. Então, eu agradeço muito mais uma vez por essa oportunidade, por essa parceria, e fico muito feliz de poder estar aqui nessa noite, de vocês escutarem a gente também, dessa paciência de vocês, e agradeço sempre, É. sempre de coração. E um cheiro para todos. Meu tio, um beijo, o senhor também é lindo. Bom, gente, olha, eu sempre faço uma prece no final aqui, né? Vocês já sabem. Eu queria convidar a minha xará aqui, Bárbara, também, se ela quiser ter a vontade de fazer uma prece, porque a espiritualidade, quando pede para alguém fazer a prece, não pode negar, né? Faço sim, sem problema. Obrigada. Vamos lá. Vamos lá, fechar os nossos olhos, sintonizar com as energias positivas, imaginar a figura do Mestre Jesus nos acolhendo, nos abraçando, nos amparando. Te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, por estarmos aqui. Agradecemos também por mais esse dia. Pedimos por todos aqueles que se encontram em aflições, aflições internas, aflições externas, aqueles que se encontram perdidos, que possam encontrar uma luz, essa luz que é o amor, que é os ensinamentos do Cristo, que possam se sentir acolhidos, se sentir amparados, que possamos sair daqui melhores do que chegamos, que possamos, principalmente, colocar em prática tudo o que aqui foi dito, tudo o que aqui foi aprendido. Agradecemos, Senhor, mais uma vez. Nos dê uma ótima noite, abençoa nossos lares, nossas famílias, nos dando equilíbrio, harmonia e paz. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Obrigado. Beijo, meus amores. Beijo, Babi. Beijão no Obrigada. coração de todo mundo. Obrigada a você. Espero que retorne aí para o encontro, para outras coisas aí. Vamos embora. Pode deixar. O contrato já está assinado. E últimos recados. Quinta-feira vai ter uma live do Encontro Espírita com Júlia Medeiros. Nossa Juju aí vai aparecer comigo. Eu vou entrar pelo encontro. Gente boa. Espiritês. Uhum. Muito gente boa ela, muito gente boa.
E vamos falar sobre eu até esqueci desculpa, gente, eu esqueci o tema, mas vamos lá no Contra o Ponto Espírita para saber o tema lá. Vocês vão lá e curte, compartilha, tá? E quinta-feira eu estarei aqui de novo às 7 horas e estarei no encontro também. Ou seja, eu estarei em dose dupla para encher o saco de vocês aí, o meu rosto. Obrigada, gente. Beijo, Beijinho. beijo. Até mais. Tchau.